sou o Carlos Trapp e eu quero logo de início destacar que nós estamos às vésperas de uma eleição muito importante. E é muito salutar a gente se preocupar com o exercício da cidadania para dar a nossa contribuição. Mas antes disso eu quero agradecer por estar assistindo o vídeo e ainda quero solicitar para que vocês se inscrevam, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, dê sugestões de pauta e assim contribuindo para que o vídeo chegue ao maior número de pessoas. Eu disse que nós estamos às vésperas de uma eleição e que é salutar o exercício da cidadania. E eu quero destacar algumas coisas que possam ser úteis para o próximo domingo nas eleições. Por exemplo, eu gosto de assistir os programas eleitorais. E o Lula costuma dizer assim, aliás, ele costuma falar mal do Bolsonaro e de repente ele diz assim, agora começa o programa de propaganda eleitoral do Lula. Ora, essa coisa que ele fez antes, ele já falou mal, isso já faz parte do programa dele. E aí ele mente dizendo que agora vai começar o programa. Não, eleitor, você que assiste os programas, saiba que essa falação, me permita usar esse termo, essa difamação, já faz parte do programa do Lula. Então é o Lula que difama o Bolsonaro. Então é importante que a gente saiba que até nessa questão o Lula mente para os eleitores, para os telespectadores. E então a gente precisa estar atento a isso. E outra, eu quero falar mais alguma coisa sobre o Lula, para refrescar a nossa memória. Em 2010, o Lula veio com o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, um programa cheio de coisas nocivas que teve até rejeição dentro do próprio governo e no fim não foi aprovado, graças a Deus, que afetava a propriedade privada, a censura, até as religiões, o aspecto religioso, por exemplo, os símbolos religiosos. Então foi uma coisa assim nefasta, reprovada por setores da sociedade e, como eu já disse, dentro do próprio governo, e que afinal não foi aprovado, graças a Deus. Mas esse DNA, essa maldade ainda está dentro da esquerda, do PT e companhia. Então nós precisamos saber, nós eleitores, esse lado nocivo, e não nos deixar enganar, não nos deixar levar quanto a isso. Outra coisa, Lula foi entrevistado pelo Ratinho, e eu vi no programa que ele tem até a lábia de saber defender o MST, as maldades que o MST fez em destruir plantações, em destruir pesquisas científicas. Então, é uma coisa assim altamente maldosa. E até o Lula tentando justificar o injustificável quanto aquele dinheiro que foi desviado para outros países, como Nicarágua, Venezuela, e então coisas assim que não são justificáveis, mas o Lula acha uma justificativa para tais ações. E nós sabemos que isso foi uma coisa nociva. Então, nós precisamos estar cientes disso. Outra coisa, eu preciso também falar sobre o Bolsonaro. Bolsonaro não é uma pessoa perfeita. Ele fala coisas indevidas. Não deveria ser assim. Mas eu tenho que dizer que, em relação às coisas maldosas que o Lula faz, é um mosquito, como diz a própria Bíblia, né? Coa se o mosquito engole seu camelo. As ações do Lula nós podemos chamar de camelo. São grandes. Por exemplo, desvio de recursos, a corrupção que houve, e que foi provada, ele está querendo negar, e até a justiça está aí junto com ele, querendo anular isso. Não, um crime não se anula, uma falcatrua não se acaba com ela com alguma decisão judicial, ela permanece. Se você assassinar alguém, mesmo que o juiz te inocente, né? O assassinato permanece.
E nesse caso aí, as condenações permanecem. Nós temos que estar cientes de que Lula é um amigo do alheio e nós devemos lembrar disso na hora de votar. Por exemplo, um dos camelos do Lula é a questão do aborto. Bolsonaro fala palavrões, fala coisas indevidas. Agora, o Lula é contrário à vida. Ele é pelo aborto. Então, é um crime hediondo, no meu entender. Então, saibamos distinguir as coisas, o peso das maldades. Eu repito que o Bolsonaro fala coisas que não deveria, fala coisas indevidas, impróprias. E ele tem que se corrigir nisso. Eu não sou um defensor cego do Bolsonaro. Mas o Lula, nós temos que estar atento e não nos deixar enganar. Eu queria até falar o seguinte, acrescentando ainda. Eu costumo sair às ruas para panfletar, para fazer propaganda e conversar com as pessoas. Aí eu chamo a atenção quanto à atitude do Lula de ser amigo do alheio. Todo mundo rouba. Gente, se nós pensarmos assim, a gente está em maus lençóis, né? Porque aquilo que o governo Lula fez foi uma coisa assim, fora de tamanho, que causou muitos males. Por exemplo, se desvia dinheiro, vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, assim por diante. Isso vai afetar a vida das pessoas. Então nós temos que estar atento para que a gente não se engane, não erre nessa eleição. E eu tenho que até destacar que o Lula de fato está forte. Muita gente quer votar no Lula. Eu não sei exatamente a pesquisa, porque ela não é confiável. As pesquisas não são confiáveis. Eu digo porque o índice ou a porcentagem de abstenção, não aparece ali, ou é pequena, e nós sabemos que ela sempre tem andado por volta de uma porcentagem considerável, e isso não aparece. Então, já por aí, nós podemos notar que elas não são confiáveis. Então, é importante que a gente exerça a cidadania, preste atenção, seja criterioso, não deixe de votar e vote criteriosamente. E eu ainda quero lembrar, para ser criterioso, que a inflação está caindo, o desemprego também está diminuindo. A violência, a questão das armas. Sempre se critica o Bolsonaro quanto à questão das armas, mas o fato de o cidadão de bem poder se armar tem diminuído a violência, os assassinatos. No tempo do Lula, sabe quantos assassinatos nós tínhamos por ano? 56 mil. E hoje, com o Bolsonaro, nós tivemos uma redução em torno de 10 mil assassinatos. E se não houvesse essa oposição do STF também, quanto a isso, provavelmente já estaria bem mais baixo isso. Então, armar-se, defender-se, a ter a liberdade, não a necessidade. Você não é obrigado a ter uma arma, mas você tem que ter a liberdade de ter. Porque, se todo mundo tivesse uma arma, a violência, os assassinatos, os roubos, os furtos seriam menores, porque o ladrão teme a pessoa armada, ele teme. E a arma não é para você sair por aí dando tiros, não é para isso não. Então o eleitor tem que entender isso, não se deixar enganar, não se enganar. Então, que nós sejamos criteriosos, nós possamos saber votar corretamente para o bem do nosso país. Nós vamos levar o nosso país ao caos. E para você ter mais detalhes, e com esses eu quero terminar o vídeo, eu quero levar você a assistir um vídeo da Jovem Pan, uma sabatina que houve com o Bolsonaro no dia 6 de setembro. Eu vou deixar o link no meu blog, para você poder acessar meu blog carlostrap.com, é fácil. Inclusive a gente vai deixar aí anotado também no vídeo. Então,
aplique uma hora de tempo, o vídeo com a Sabatino com o Bolsonaro, tem uma hora de duração. Eu sei que é um tempo considerável, mas é importante que você assista, que você possa saber muitas coisas e ter bastante detalhes, informações sobre o governo que muitas vezes não podem ser expostas num programa de televisão tão curtinho. E ainda mais com tantas acusações que caem sobre o governo Bolsonaro. Inclusive sobre a questão da compra de imóveis, que é uma coisa absurda. Várias pessoas da família têm a ver com isso? Não tem nada a ver. Você não pode acusar um irmão, um cunhado, ou ex-cunhado do Bolsonaro, que fazem parte da família. Quem dentro da família não tem, talvez, alguém que tenha feito alguma coisa errada. Isso não quer dizer que alguém da família do Bolsonaro tenha feito alguma coisa errada. Mas é aquela gana de tentar acusar o presidente. Então, vamos ser criteriosos no dia 2 de outubro e que a gente possa votar corretamente, ser abençoado por Deus e levar o nosso país também para que nós sejamos abençoados. Eu quero agradecer por você ter assistido o vídeo e ajude, peço novamente, para que ele chegue a mais pessoas. Então, muito obrigado, que Deus nos ajude a votar corretamente no dia 2 de outubro para o bem do nosso país. Muito obrigado.